Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia de simpósio de neonatologia. Hoje a gente está aqui com a doutora Gabriela Vecchi, que vai falar um pouquinho para a gente, né, do intensivismo neonatal. Espero que vocês já estejam aí com lápis, caneta e papel, tablet, que usa hoje em dia, né, para vocês anotarem e não perder essa aulona que ela vai dar para a gente. Vou falar um pouquinho do currículo dela, depois ela se apresenta novamente, né, para vocês, tá? A doutora Gabriela Vecchi, ela é médica veterinária graduada na Unesp, aprimoramento em reprodução animal também pela Unesp, residência em reprodução animal e obstetrícia pela Unesp, e médica veterinária do primeiro centro de reprodução animal do Brasil, a Repropet. Espero que vocês aproveitem muito a palestra e se tiverem perguntinhas, já deixa aí anotado para fazer para ela aqui no final da palestra. Aproveitem. Agora sim, acho que meu microfone agora está funcionando. Boa noite a todos. Queria agradecer muito pelo convite, pela palestra de um assunto que eu gosto tanto de falar. Agradeço pela apresentação. E é isso que a Letícia falou, já estejam com o caderninho anotado aí perto para fazer as anotações de vocês e tirarem as dúvidas ao final. Se vocês quiserem já colocar a apresentação, pessoal, eu agradeço. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar de intensivismo neonatal, né? Que é um tema muito interessante que as meninas me procuraram. Acho que tem tudo a ver com esse simpósio que vocês estão promovendo e que é um assunto que a gente tem pouquíssimo conhecimento ainda. Eu vou pedir desculpa para vocês desde já, porque as meninas que estão passando os slides para mim, então vai ficar um pouquinho desconexo, porque aqui não me permitiram compartilhar a tela. Então, se vocês puderem ir passando os slides, eu agradeço. Aqui é só o meu currículo, né? Como a Letícia já me apresentou, eu sou médica veterinária aí pela Unesp de Araçatuba, fui aprimoranda, fui residente em reprodução animal, tenho pós-graduação em oncologia que está faltando aqui nesse currículo, e hoje em dia eu sou médica veterinária da Repropet, não sei se vocês conhecem, é um centro de reprodução, o primeiro centro de reprodução animal no Brasil. A gente trabalha exclusivamente com reprodução, obstetrícia e neonatologia, e essa é a parte dos meus atendimentos de hoje. Aqui eu vou mostrar para vocês como a nossa palestra está dividida. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que é o intensivismo neonatal, quando intervir e quais manobras realizar, e os casos clínicos ao final. Então, só para a gente situar em relação ao intensivismo, como eu disse no começo, é uma área super nova que está em crescimento. Nós temos pouquíssimas informações ainda e dados antigos em relação ao intensivismo, especialmente na neonatologia, né? Mas especialmente no intensivismo. E é muito importante ressaltar a importância de um profissional especializado, né? Hoje em dia a gente fala bastante das especializações da medicina veterinária, e a especialização da neonatologia é uma especialização super nova. Então, é muito importante que a gente fomente isso, que a gente, né, incentive a especialização, porque assim a gente consegue ter profissionais mais capacitados para determinados cenários da medicina veterinária. Então, o intensivismo neonatal é uma abordagem especializada em cuidados de unidades intensivas, então que a gente chama de UTI, voltada para estabilizar e tratar recém-nascidos em estado crítico. Então, é diferente de um cuidado básico, é diferente de uma reanimação neonatal. Aqui a gente está falando de recém-nascidos em cuidado crítico, tá? E para a gente definir o que é neonatologia, é o período de até 30 dias de vida. E por que, que a gente tem tantas especificidades nesse período? Porque aqui, por exemplo, uma pessoa que faz qualquer outra área da medicina veterinária não poderia ter esse conhecimento. Porque a gente tem ali um limitado progresso neurológico. O animalzinho até 30 dias, o neonato até 30 dias, ele não está totalmente formado.
Então, ali a gente tem muitas especificidades daquele animal. Então, ali a gente não tem a maturação completa dos órgãos essenciais, como os rins, o fígado, as funções de termorregulação, as funções gastrointestinais, cardiopulmonares, imunológicas, não estão totalmente formadas, então elas funcionam de forma diferente dos animais adultos, tá? E esse período de até 30 dias de vida, ele cria condições propícias para as ações dos agentes infecciosos vindos do ambiente externo, principalmente se o animal que a gente está falando é de um neonato órfão, que é aquele que não mamou colostro. E quais são os momentos de maior atenção que a gente precisa ter na vida do neonato? Primeiro, o nascimento. Segundo, é a transição fetal-natal. Terceiro, a primeira semana de vida. E quarto, o desmame. Qualquer momento dessas 4 fases da vida, ali no desmame ele já é um paciente pediátrico, né? Já não é mais neonatal. A gente precisa ter momentos de atenção à saúde, aos parâmetros e aos sinais que esse paciente está dando. Pode passar. E aí vem o conceito de assistência neonatal, que é o que a gente vai promover durante esses 4 momentos especiais. Então, ela é essencial para contornar os principais pontos vulneráveis, que eu vou ensinar vocês a identificar aqui ao longo da palestra, que basicamente a gente está falando de termorregulação, que não funciona normalmente, né? Então, termorregulação deficiente, risco de hipoglicemia e desidratação, além da imaturidade imunológica. Todos esses são os principais sinais que levam ao animal precisar de uma assistência neonatal. E é tudo isso que eu vou agora esmiuçar para vocês. E aí vem quando intervir. O que a gente precisa observar na hora de intervir? Pode passar. Então, o intensivismo ao nascimento, ele é o episódio mais comum. Lembra que a gente falou lá que o principal momento de atenção seria o nascimento. Então, o intensivismo ao nascimento, ele é diferente de uma reanimação neonatal, por exemplo, que a gente faz em casos de cesarianas, tá? Então, a reanimação a gente pode até marcar depois um outro encontro para falar somente sobre reanimação, mas hoje o intensivismo ao nascimento ele é muito comum em animais nascidos de cesariana e ele é diferente da reanimação. E a gente realiza essas manobras específicas após a classificação do score Apgar. E o que é mais importante da gente identificar nesse momento é a respiração e a frequência cardíaca, identificando a bradicardia o quanto antes. E aqui eu trouxe para vocês sobre o score Apgar. O score Apgar ele é um score utilizado na medicina humana há muitos anos e ele foi modificado já em diversas versões, né, na medicina veterinária, mas a mais recente é essa versão de 2022, onde é o que a gente precisa analisar no primeiro segundo de vida do neonato. Então, assim que a gente recebe o neonato do cirurgião, a gente vai analisar isso. O score Apgar, ele tá sim incluso dentro da reanimação neonatal comum, a gente não está falando exclusivamente de intensivismo, só que é definindo o score Apgar que a gente vai optar pelo intensivismo ou não. Então, aqui são os 4 fatores mais importantes que a gente precisa observar no neonato. Então, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a coloração de mucosas. E aí, dependendo do parâmetro que a gente encontrar, que vocês podem ver nessa coluna de 0, 1 e 2, nós vamos dar uma pontuação. Então, se eu peguei esse neonato, auscultei, e ele teve uma frequência cardíaca inferior a 100 batimentos, então aqui ele pontuou 0. Aí eu vou fazer a respiratória. Ele está com menos de 6 movimentos respiratórios por minuto. Ele pontuou 0 pontos. A gente vai fazendo uma soma. O tônus muscular dele está com alguma flexão de membro. Então, aqui ele está com 1 ponto no momento. A irritabilidade reflexa também. Ele está com algum movimento. Então, eu belisquei ele lá e ele deu uma puxadinha na perna. Então, ele pontuou 1. Ele já tem 2 pontos. E a coloração de mucosa está cianótica. Então, ele tem somente 2 pontos. Pode passar para o próximo slide?
E aí, aqui, ó, a somatória das notas das pontuações, ele vai de 0 a 10, e é ali que a gente toma a nossa decisão de intervir ou não. Então, de 0 a 3 pontos, a vitalidade é fraca, de 4 a 6 pontos, a vitalidade é moderada, e de 7 a 10 pontos, a vitalidade é normal. Pontuações de 7 a 10 é o ideal. Abaixo de 7 já indicam baixa vitalidade, seria animais passíveis de intervenção. E aí, filhotes com pontuações também abaixo de 7 estão associados ao maior risco de morte nas primeiras 24 horas. Então, se ele tem um alto risco de morte nas primeiras 24 horas, ele é um paciente que precisa de intensivismo, tá? Ele é um paciente que vai para o intensivismo, que vai para a UTI, que vai para o manejo hospitalar. Então, percebam como saber o score Apgar e avaliar o score Apgar é importantíssimo para a gente tomar decisão de quando a gente precisa intervir ou não nesse paciente. E quais são os parâmetros que a gente precisa avaliar, além do score Apgar? Então, eu avaliei o score Apgar, ele está ali no 7, mais ou menos, entre o 6 e o 7, e aí o que eu vou fazer depois? Eu preciso avaliar os parâmetros para saber quais as manobras que eu preciso saber, que eu preciso fazer. Quanto mais informações de parâmetro a gente tem, mais as manobras assertivas nós vamos fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar é se o animal está hipotérmico ou não. E o que é hipotermia para o neonato? Então, hipotermia é se ele está abaixo de 35 graus após o nascimento, até os 7 dias de idade, então até uma semana de vida, e depois de uma semana de vida, ele não pode estar com a temperatura abaixo de 36 graus. Então, a gente coloca o termômetro logo depois que a gente avaliou o score Apgar, coloquei o termômetro, ele está com 34, ou ele está low. Então, eu preciso aquecer, eu preciso intervir. Então, percebam como a gente saber os parâmetros é muito importante para saber a hora de intervir. O segundo é a hipoglicemia. Pode passar. E aí, a gente tem uma divergência na literatura, né? Porque a literatura fala que o valor de referência da hipoglicemia seria abaixo de 40 miligramas por decilitro. Só que na literatura mais recente, e até na minha própria experiência, tá? A gente já observa que concentrações de glicemia abaixo de 90 miligramas por decilitro, que já é a superior à glicemia de um adulto, por exemplo, já estão correlacionadas à morte neonatal nas primeiras 24 horas, tá? Então, eu nunca deixo a glicemia abaixo de 90 miligramas por decilitro. Ela sempre precisa estar acima de 90 miligramas. Esse é o meu parâmetro de referência. Animais que possuem a glicemia abaixo de 90 têm uma alta chance de morte neonatal, tá? E eles falam para não manter essa hipoglicemia, não é só no momento do nascimento, mas até as 24 horas, primeiras 24 horas de vida. Então, por isso que é muito importante a gente ficar medindo seriadas glicemias assim que o animal nasce. Não adianta a gente medir apenas uma vez. O metabolismo do neonato ele é muito rápido. Então, pode ser que em algum momento dessas 24 horas a gente perca, né, o valor de referência. Elas caem muito subitamente, tá? Então, é importante a gente ficar fazendo diversas mensurações nas primeiras 24 horas. Caso o animal fique estável, a gente até pode começar a espaçar, né? Mas, principalmente nas primeiras 24 horas, a gente faz uma mensuração bem seriada. E terceiro, o parâmetro mais importante da gente avaliar seria a desidratação. Pode passar isso também. E aí, como a gente vê essa desidratação? A gente vê através da estimulação para a urina, tá? Então, a gente pega o bebezinho, imaginem que aqui é o bebezinho, tá na minha mão. Acho que a Dani deve ter conversado com vocês ontem sobre a estimulação para urina e fezes, né? Então, a gente faz aquela estimulação com a gaze úmida, como se a gente estivesse fazendo a lambidinha da mãe. Não é esfregando, não é com força, não é batendo. Eu vi algumas pessoas que fazem, inclusive, batendo, não é assim. É como se fosse um movimento leve, uma lambidinha, e aí ele sempre vai urinar. O neonato sempre vai urinar. E aí, se a gente vê uma urina muito escura, muito amarela, isso já nos dá a informação de que ele está desidratado. Além disso, a gente pode observar as mucosas. Então, a gente vê a mucosa, principalmente oral, bem seca, mucosa ocular seca, a mucosa
Palpebral também muito ressecada. Esses já são sinais de desidratação. A gente não consegue ver desidratação pelo turgor de pele do neonato, tá? Não é possível. Eles são bem gordinhos, cheios de dobra, a gente não consegue fazer pelo turgor. Mas pelas mucosas e pela urina é 100% de certeza. E aí a gente tem a soma mais importante dos fatores, que é juntar as peças do quebra-cabeça. Se a gente tem um animal com hipotermia, hipoglicemia e desidratação, a gente tem um animal com o quê? Pode passar o slide. Tríade neonatal, tá? Que é o terror de todo neonatologista, vou falar de todo veterinário, porque neonatologista não, que assim que você aprende, você se especializa, você consegue reverter isso facilmente. A gente fica um pouco assustado, né? Os animais vêm bem deprimidos, vêm bem ruins. E uma coisa que eu amo na neonatologia é que quando a gente consegue acertar o tratamento, o resultado, gente, ele é rapidíssimo. Ele vem nos próximos minutos, nas próximas horas. Então, não é aquele animal que precisa de um longo período de internação, um longo período, né, no hospital. Eles melhoram muito rápido. Então, isso reforça mais uma vez o que eu disse sobre a necessidade de um profissional especializado. Então, temos aqui o diagnóstico de tríade neonatal. É uma das maiores causas de morte no período neonatal. Então, elas podem acontecer a partir do momento do nascimento até os 3 meses de idade. Ela precisa de intervenção imediata e é classificada como uma emergência. Então, assim que identificada, a gente precisa agir. E por que que isso acontece? Agora a gente vai entender a fisiopatologia dessa doença. Então, o animal ele está hipotérmico. Por quê? Porque o neonato não faz termorregulação. Lembra que a gente viu lá que ele é imaturo, ele não sabe fazer termorregulação. Então, ou ele precisa de uma fonte de calor, ou não, né? Ele precisa de uma fonte de calor externa, seja a mãe, seja a bolsinha de água quente, seja os irmãos, seja cobertores. Então, ele não está tendo essa fonte de calor externa, ele está com hipotermia. Isso vai fazer ele ter uma diminuição do reflexo de sucção, então percebam que isso já vai interferir lá na escala Apgar, ele vai pontuar menos na próxima avaliação. Vai fazer a diminuição da ingestão de colostro ou do leite, então ele vai parar de se interessar pelo leite, ele não vai mais procurar a mãe para mamar, e ele parando de se alimentar, ele vai causar um quadro de hipoglicemia nele mesmo, tá? E aí a gente já tem 2 fatores juntos, a gente já tá com o animal hipotérmico e já tá com o animal hipoglicêmico, né? Que são os 2 dos 3 fatores da tríade. Ele ficando hipoglicêmico, ele vai ficar inapetente e prostrado. E aí você vai ver aquele neonato que só ele fica num canto sozinho, ele só fica deitado de lado, assim, sabe quando a gente vê aquelas fotos de cesárea que estão todos deitadinhos de lado, assim, imóveis, intactos? Ali eles não estão bem, gente. Com certeza eles estão hipoglicêmicos ali, tá? E aí, essa hipoglicemia, essa prostração, vai começar a causar quadros de diarreia, desencadeados por patógenos. Por quê? Porque ali o sistema está vulnerável. Lembra que a gente viu também? O sistema imunológico dele não é competente. Tudo que ele tem no sistema imunológico foi herdado pela mãe através do colostro. E se ele não mamou o colostro, ele não tem absolutamente nada. Então, ele está totalmente vulnerável a qualquer patógeno do ambiente, que se um animal vacinado, ou um animal adulto, ou um animal que ingeriu um colostro de boa qualidade, não apresentaria nenhum sinal. Mas ele começa a apresentar. E sucessivos quadros de diarreia, no neonato, pensa que eles nascem mais ou menos com 100 gramas, 200 gramas, 2 quadros de diarreia já é o suficiente para causar uma desidratação. E aí a gente completa, gabarita tudo, né? A gente já tem a hipotermia, a gente já tem a hipoglicemia e já temos a desidratação. A desidratação, junto dos outros fatores, né? Causa o choque hipovolêmico, então ele perde muito líquido, perde muito eletrólito. Isso causa uma inadequada perfusão tecidual e hipóxia, então não tem mais oxigênio para chegar em todos os órgãos essenciais, em todos os tecidos. Isso vai causar uma hipoxemia, vai causar uma bradicardia até os primeiros 4 dias de vida. E aí, gente, daí é só para trás, né? A bradicardia causa hipotensão, que causa insuficiência renal, que leva o animal a óbito. Então, a gente tem a falência múltipla dos órgãos por falta de oxigenação.
e o animal acaba evoluindo a óbito. Você pode parar o vídeo aí, que quando depois que eu explicar, a gente vê o vídeo para eu primeiro ensinar vocês aqui. Então, quais são os sinais clínicos que a gente vai primeiro observar no neonato? A gente observa redução da vitalidade neonatal. Então, foi aquilo que eu falei para vocês: é aquele neonato que fica sempre deitadinho de lado, que não fica procurando a mãe, que fica longe dos irmãos, sempre ele fica afastado sozinho. Fraco ou nenhum reflexo de sucção. Então, depois eu vou mostrar nesse vídeo aí para vocês como a gente avalia o reflexo de sucção. A gente coloca o dedinho para ver se ele consegue fazer a pega, né? O neonato cria um vácuo no nosso dedo, na tetinha da mãe ou na mamadeira, e aí ele já tem o reflexo. Quando ele tá com a tríade, ele não tem o reflexo, ou o reflexo é muito fraquinho, que ele não consegue nem fazer o vácuo na mamadeira ou na tetinha da mãe. Fraco ou nenhum reflexo de endireitamento. Eu vou mostrar para vocês também o vídeo do reflexo de endireitamento, onde a gente coloca o neonato de cabeça, de barriga para cima, ele tem que virar imediatamente. Ele não pode querer ficar deitado de barriga para cima, tá? Então, esse é um outro sinal clínico que a gente vê como que está a vitalidade neonatal. Hipotonia muscular, então a gente puxa as patinhas, dá uma beliscadinha entre os dedinhos do pé, ele tem que reclamar e tem que puxar a patinha. Bradicardia, a gente faz a ausculta da frequência cardíaca e ela está abaixo de 200. Taquipneia, que é o esforço respiratório. Hipótese tecidual, a gente não tem o sinal clínico, né? Mas a gente pode ver algumas regiões um pouco cianóticas. Choro sem causa aparente. O neonato saudável, gente, ele não fica chorando. Ele mama e dorme, ele mama e dorme, ele não fica chorando, tá? Ele chora para começo da comida e ele vai dormir. Então, se fica chorando bastante, porque tem alguma coisa errada. As mucosas oculares e oral seca, que eu falei que é o sintoma da desidratação. Cores rosas intensas, tendendo a vermelhidão. Então, o neonato, ele é rosinha, mas ele não é rosa pink, ele não é vermelho. Esses sinais, essas colorações um pouco mais intensas, elas comprovam que o animal está evoluindo para uma sepse, com uma contaminação bacteriana. Então, a gente já está tratando de um quadro de tríade, né? Lembra que o animal, depois que apresenta todos os sinais da tríade, ele fica vulnerável para a colonização de patógenos. Então, se a gente já está nessa fase do patógeno, ele já passou pela tríade, tá? Hipomotilidade gastrointestinal, então eles começam a ficar bem barrigudos, com a barriga enorme, sem defecar quando a gente estimula, e a urina com a coloração bem amarelada, garantindo a desidratação. Podem colocar o vídeo agora, para vocês verem como que a gente avalia o reflexo de sucção. Então, ó, a gente coloca o dedinho, eu sempre coloco esse dedinho. A gente ofereceu o dedinho assim, gente, é só para avaliação do reflexo, ó. Percebam que ele já fez o vácuo, mas esse reflexo dele é fraco, não é um reflexo forte. Percebam que ele fica mordendo assim, sabe? Meio como não quero. Um animal com reflexo forte, você coloca e já pega o vácuo, nossa, ele mama super rápido, tá? Então, esse seria um reflexo de sucção fraco. Esse vídeo da esquerda é o reflexo de procura. Pode colocar ele de novo. Então, a gente apoia o neonato na mesa, eu faço uma conchinha com a minha mão e ele tem que me procurar, assim como ele está fazendo aí no vídeo, tá vendo? É assim que ele encontra a mãe, porque ele não enxerga e ele não escuta, né? Então, ele vai procurando. Isso é um reflexo bom, é um reflexo ativo, ó, o animal está bem ativo. E nisso a gente pode ir movimentando a mão, que ele sempre vai encontrar a gente. Pode colocar o vídeo da direita. Este é o reflexo de endireitamento que eu falei para vocês. Então, ó, a gente coloca eles de barriga para cima, eles já viram imediatamente. Percebam que acho que o vídeo tem 3 segundos, então é muito rápido, muito, muito rápido. Esse é o que deve ser mesmo, tá? E aí, qual que é o tratamento para a tríade? Depois que a gente identificou aqueles parâmetros, identificamos todos os sinais, qual é o tratamento? O tratamento, gente, ele é de suporte e sintomático, mas lembrem-se que é uma emergência. Então, a gente precisa intervir na hora que você identificar, você precisa intervir imediatamente.
corrigindo tudo aquilo que o animal está apresentando. A clínica, ela é soberana aqui na tríade, né? Não só na tríade, mas aqui na tríade também. Então, enquanto a gente está investigando a causa da tríade, a gente tem que manter o paciente internado, a gente tem que continuar fazendo suporte, a gente não pode mandar ele para casa e ficar falando, vamos fazer um exame aqui para a gente ver se a gente tem um diagnóstico. Infelizmente, o tempo que a gente leva para ter um diagnóstico na neonatologia, ele é impraticável. Porque às vezes tem lugares que demoram mais de um dia para sair um hemograma, por exemplo. A gente não tem esse tempo na neonatologia. Da mesma forma que eles melhoram muito rápido, eles evoluem, né? Eles pioram muito rápido. Então a gente não consegue ficar esperando. As coisas elas são mais empíricas, né, na neonatologia, tá? Então nessa foto que tem aí no slide, ele foi um caso meu. E percebam que eu falei para vocês assim, sabe quando o neonato tá deitado de ladinho, que ele tá sem vitalidade nenhuma? É desse jeito aí, gente. Eles chegaram assim para mim no retorno e eles ficavam 100% do tempo assim, deitados de lado. Então a gente podia fazer os reflexos que eu mostrei para vocês, que eles mal se mexiam. Então o neonato ele nunca deita assim, desse jeito. Ele tá sempre de barriguinha para baixo, tem uns até que deitam de barriga para cima. Mas ficar assim estático de lado, isso já mostra que tem alguma coisa errada. E aí quais manobras a gente tem que realizar? Pode passar. No caso do animal apresentar apneia ou dificuldade respiratória, o que a gente faz? Primeiramente, tudo que está aqui para vocês, gente, está na ordem do que deve ser feito, tá? Então, a primeira coisa é o ponto de acupuntura, que a gente chama de VG26. Então, eu pego uma agulhinha, igual essa foto que está aqui embaixo para vocês na esquerda, a gente pega uma agulhinha de insulina, aquela agulhinha bem fininha, a gente espeta ela aqui no espaço entre o focinho e o lábio superior e a gente gira no sentido horário, tá? Esse é o ponto de estimulação de respiração. Ele funciona muito bem, então sempre nossa primeira tentativa, tá? Depois a gente vai para ventilação por pressão positiva, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí na imagem. Ele chama Baby Puff, tá? Então ele faz uma pressão para a gente expandir o pulmãozinho e colocar mais oxigênio. Oxigenoterapia, que é a máscara de oxigênio, né? Monitoração da oximetria periférica, então a gente coloca o oxímetro nas patinhas, nas mãozinhas. Essa outra imagem que vocês estão vendo aqui é a oxigenoterapia. Eles fizeram como se fosse uma adaptação com embalagens de... É uma garrafa de plástico e as outras são embalagens como se fosse de Yakult, sabe? Para todo mundo ficar na máscara ao mesmo tempo. E caso a gente faça todo esse processo e não surja nenhum efeito positivo, a gente não tenha nenhuma resposta esperada, aí sim a gente começa a pensar no uso de fármacos ou não. E aí, como a gente identifica que o animal está em apneia? É desse jeito aí, pode dar play nos vídeos para vocês verem. É uma respiração, gente, assim, agoniante. Ela é uma respiração muito difícil, percebam que ela é bem oral e ela é bem espaçada. Ele respira, sabe? Ela é abdominal também, a gente consegue ver o animal, assim, se esforçando para respirar. Se quiser colocar outro vídeo também, isso. Esse outro caso era um outro paciente meu, e percebam que as respirações, elas vão espaçando cada vez mais. Esse primeiro vídeo, ele respirou com mais frequência. Esse segundo vídeo, ele fez 2 respirações, sabe? É o que a gente chama até de respiração um pouco agônica, né? Esse tipo de respiração. Pode passar. Aqui é para vocês verem como a gente faz oxigenoterapia. Então, a gente coloca essa mascarazinha na saída de oxigênio. Aqui a gente ainda está estimulando, né, para ele chorar e respirar bastante, expandir os pulmões. E aí, como que a gente faz no caso de usar pressão positiva, tá? Então, a gente coloca o animal na máscara, aqui é como se fosse um circuito fechado. Percebam aí na imagem que ele tem essa coisinha preta em volta, que é para ficar somente o fusto assim, ó, e ficar uma proteção bem isolada, a gente não
entrar o nosso ar, né, e nem sair o oxigênio. Então, a gente infla o pulmão uma vez a cada 2 ou 3 segundos, observando se está tendo expansão do tórax, tá? E aí, caso seja suficiente para respiração espontânea, ou mais ele continue apresentando bradicardia, então menos de 180, aqui eu gosto de colocar menos de 200 batimentos, ou desconforto respiratório, que é essa respiração que a gente viu no vídeo agora, então essa respiração difícil, a gente começa a fornecer oxigênio por máscara. Então a gente faz com o Baby Puff, tá? Que é o dispositivo. Beleza, ele começou a respirar sozinho, ele não tava com aquela apneia que é igual a gente viu no vídeo. Mas eu fiz a frequência cardíaca e tá abaixo de 200. Então eu preciso fornecer oxigênio terapia na máscara. Porque sem oxigênio terapia, ele não vai manter a frequência cardíaca ou ele não vai subir a frequência cardíaca, tá? E aí, eu fiz tudo isso e não subiu a frequência cardíaca. Então, o que eu posso fazer de fármaco? O nosso fármaco de padrão ouro para isso é a aminofilina. É a nossa melhor amiga do neonatologista, está presente em todas as reanimações e internações. E a dose que a gente usa é 0,2 ml a cada 100 gramas de peso por via sublingual. E o que a gente usa é sempre nessa concentração de 24 miligramas por ml, que é a mais comum de encontrar. Então, eu sempre puxo, né, numa seringuinha de 1 ml, aquela quase de insulina também, e aí a gente tira a agulha e coloca embaixo da linguinha do neonato. Tem um efeito bem rápido, é muito bom. Fizemos tudo isso, ele está respirando bem, a frequência cardíaca subiu, vamos para o aquecimento. O aquecimento, gente, ele tem que ser gradual e lento. A gente não pode fazer loucuras que às vezes eu vejo por aí. A gente está com o neonato aqui, está com o secador aqui, ó. Em casos de vida ou morte, o paciente está com a temperatura low, por exemplo, super devagar, sem nenhum reflexo, com a pegar quase zero. Vou falar para você aquecer lentamente? Não, porque a gente viu que o aquecimento ele é uma peça-chave na fisiopatologia da doença, né? Então, a hipotermia ela causa uma sequência, né? Um dominó ali de muitos sintomas. Então, se eu não corrigir o aquecimento, eu não consigo corrigir todo o resto. Ele vai continuar hipoglicêmico, ele vai continuar desidratado. É o ideal a gente ficar aquecendo com um secador? Não, gente, eu detesto aquecimento com secador. Por quê? Porque ele desidrata o animal. Então, eu estou corrigindo a hipotermia, mas eu estou aumentando a desidratação. Então, vai ficar alguma coisa para eu corrigir depois, tá? Então, por isso que a avaliação do especialista é muito importante. Porque de caso para caso eu consigo pensar, opa, aqui eu vou ter que ir pro secador, o animal tá low há muito tempo, eu tô tentando aquecer aqui com a bolsinha e ele não tá se aquecendo. Eu tô tentando aquecer com o tapetinho, ele não tá se aquecendo. Eu tô tentando aquecer com a luz vermelha, ele não tá se aquecendo. Então eu vou ter que ir pro secador, porque eu não vou deixar o animal hipotérmico, tá? Mas no mundo ideal, onde a gente consegue controlar todos os fatores, por exemplo, ali na Repropet onde eu atuo hoje, a gente tem a incubadora, que na época da minha residência não tinha. E ela é perfeita, porque ali você controla a temperatura e a umidade. Então ali eu tenho certeza que o animal vai ser aquecido de forma gradual, que o ideal seria 1 grau por hora, no intervalo de até 3 horas, né? Então ali eu tenho certeza que eu consigo programar, é um ambiente controlado. Na residência a gente não tinha incubadora, então a gente fazia o que era possível. A gente usava secador quando era necessário, quando o animal estava muito letárgico. A gente aquecia através da bolsinha, quando a gente tinha mais tempo, né, para esperar. Então, por isso que eu falo que a experiência do profissional é muito importante. Aqui para vocês verem, essa aqui é na residência. Eles até estão numa incubadora que a gente tinha lá, mas ela não tem controle de umidade e temperatura igual eu tenho hoje em dia. E é isso que a gente fazia, ó, colocava diversas cobertinhas, pegava os sorinhos que a gente não utilizou completo no paciente e botava para aquecer, colocava todo mundo junto num cafofinho assim, porque eles precisam de aquecimento externo, e assim que eles ficavam aquecidos. E aí, como eu falei para vocês, o mundo ideal,
né, seria as incubadoras, igual, graças a Deus, eu tenho hoje para trabalhar, mas dificilmente vocês vão ter esses dispositivos em outro local. A incubadora é como se fosse dessa foto aí, essa incubadora era igual que a gente tinha na residência. A boa e velha bolsa térmica, então até aquela bolsa que a gente usa para humano, quando as mulheres têm cólica, né, aquelas bolsas de farmácia, atendem super bem. Luvas com água quente, eu gosto muito da luva com grão de arroz, eu sempre indico isso para os meus clientes quando vem com consulta neonatal, porque o arroz ele segura o calor por mais tempo que a água, tá? Então eu falo para eles pegarem uma meia, colocarem grão de arroz cru, fazerem o nó na meia, colocar no micro-ondas e depois colocar perto do bebezinho. Gente, ele segura o calor por muito tempo, é bem legal. Os colchões térmicos, igual a gente usa em centro cirúrgico, e as lâmpadas incandescentes também eu uso bastante aqui agora, lâmpada incandescente. Em Araçatuba é até um pouco melhor, porque já é mais calor, né? Então só de a gente desligar o ar-condicionado já tá bem quente. Mas agora que eu tô aqui em São Paulo, a gente precisa bastante das fontes externas de calor. E aí, aqui para vocês perceberem como eles ficam bem juntinhos tentando se aquecer, todos juntos, isso aqui é o ideal, é o perfeito, é o comportamento natural do neonato. E aí, um ponto de atenção é a desidratação, como eu já tinha falado para vocês, né? São esses cenários. Calor excessivo, então às vezes a gente sobe muito a temperatura do animal, a gente causa até uma febre e ele começa a desidratar bem rapidamente. Queimadura, por isso que eu não sou muito fã do colchão térmico, porque ele causa queimadura. Às vezes a gente não percebe aquele colchão que só esquenta onde o animal está em cima. É um calor muito intenso. Uma queimadura para o animal adulto, né? Já é bem difícil. Imagina para um animal de poucos dias de vida, onde teve todo o seu dorso queimado. Imaginem o tamanho dessa desidratação. Só um segundinho. Então, eu evito bastante o colchão térmico e a desidratação, conforme eu já tinha falado para vocês. A alimentação também é uma fonte de aquecimento, é a melhor fonte de aquecimento, tá? Porém, a gente só consegue alimentar quando o animal estiver na temperatura normalizada. Então, ela não é nossa primeira opção de fonte de aquecimento. Eu acho que a Daniela também deve ter falado isso para vocês ontem, que existe uma temperatura exata para a gente fornecer a alimentação. E ela seria a partir dos 36 graus, né? Então, o que a gente consegue fazer? A gente pode aquecer o animal com uma fonte de calor externa, então pode ser com as bolsinhas, pode ser na incubadora, pode ser com a lâmpada incandescente. Assim que o animal consegue atingir 36 graus, a gente consegue ir mantendo essa temperatura através da alimentação. Então, o leite ele é sempre morninho, a gente faz o teste aqui no pulso da temperatura do leite. E assim que ele se apresenta bem morninho, ele já é uma fonte de aquecimento externo. Então, ali a gente já consegue manter o animal se hidratando, porque ele está tomando leite, né? E também aquecido, seja alimentação através da mamadeira, né? Que é essa que a gente faz o teste, seria um sucedâneo, ou quando ele mama com a própria mãe, porque ali com a mãe ainda tem o calor da mãe, né? E a temperatura do leite, que também é quente. Então, é uma ótima fonte de aquecimento. Em relação à desidratação, a gente pode repor de acordo com a necessidade. Então, se é uma desidratação leve, ela é até de 5%, moderada de 6 a 7% e severa de 8% ou a mais. E aí a nossa hidratação, ela sempre será feita com a solução aquecida, entre 35 e 37 graus. Não adianta nada você corrigir a hipotermia, vai corrigir a desidratação e aí tá infundindo uma solução gelada, que você vai de novo causar uma hipotermia. Lembra que eles não têm termorregulação. Eles estão na temperatura que está no ambiente. Se o ambiente está gelado, se o que eles estão recebendo está gelado, se eles estão tomando leite gelado, eles vão ficar gelados, vai causar hipotermia. A hipotermia já desencadeia todo aquele esquema que a gente já viu, né? E aí a gente pode lançar mão de diversos fluidos, dependendo da necessidade. Então, tem a solução fisiológica tradicional, tem a glicosada 5%, tem o ringer lactato, tem a solução fisiológica, né, limpa. Então, aí vai de cada caso, cada sinal que a gente encontra. Em neonato estáveis ou casos leves, a minha via de administração de preferência é a subcutânea, porque, gente, é uma luta pegar um acesso no neonato.
tá? Hoje em dia, depois de aí, 3, 4 anos de experiência, mais até porque minha graduação inteira também foi com neonatologia, 9 anos aí no mundo da reprodução, eu consigo pegar um acesso. Mas, assim, já foi muito difícil. Eles são muito pequenininhos, a gente basicamente só existe a jugular para a gente conseguir ter acesso. A gente não consegue pegar cefálico, a gente não consegue pegar femoral. É um animal muito pequeno, não tem fluxo. E a jugular ela é super fininha, ela é de difícil acesso, é difícil da gente enxergar. É difícil de você ter algum parceiro que consiga te ajudar e fazer um bom garrote. Se você está sozinha, é mais difícil ainda. Então, se a desidratação é leve, se o paciente está estável, eu sempre faço subcutâneo, porque é uma resposta bem rápida. Eles absorvem muito bem, mas em casos de desidratação moderada grave, não tem jeito. A gente precisa pegar o acesso. Tem que ser intravenosa. Tem a opção de intraóssea. Não sei se a Daniela falou para vocês também ontem. Eu e a Daniela já fizemos muito intensivismo neonatal juntas. E ela, inclusive, ela não gosta de intraóssea, né? Eu também não gosto, mas tem alguns momentos que só existe a intraóssea como opção. Só que a intraóssea ela só pode ser utilizada para pequenos volumes, tá? Então, às vezes eu tô com um paciente que tá ali moderadamente ruim, né? E eu preciso de fazer um volume maior nele. Eu prefiro fazer subcutâneo do que fazer intraósseo, às vezes, tá? Então, a gente precisa avaliar cada caso. Pode dar play nesse vídeo. Esse vídeo não é fluidoterapia. Só para vocês verem a via de aplicação, como que a gente faz. Aqui eu tava aplicando plasma. Também é assunto para uma outra palestra. Da gente fazer suplementação de plasma em neonato. É um tratamento bem legal. Mas para vocês verem que a via de aplicação é a mesma, eu pego uma seringa de 1 com uma agulhinha bem fininha, puxo a quantidade recomendada e a gente vai fazer a aplicação subcutânea. É mais ou menos como a gente faz em adultos, né? O neonato ele tem bastante pele, principalmente o gatinho, esse aí era um neonato de gatinho. Eu tiro também todo o ar. E aí a gente limpa com álcool e faço a aplicação. Hidratação geralmente é um volume maior que o plasma. Então eu faço em diferentes campos. Eu geralmente divido ali o dorso do neonato em 4 campos, né? Direito, esquerdo, superior, direito, esquerdo, inferior, e faço um pouquinho em cada um dos 4 campos. Pode passar. E qual que é a taxa? Então, em cães, a gente fala de 4 ml a cada 100 gramas de peso, e em gatos, 3 ml a cada 100 gramas, tá? E aí a gente pode fazer também alguns bolos intravenosos. Então, a gente pode fazer a cada 30 minutos, bolos de 5 a 10. Então, a gente faz uma infusão lenta de fluido, durando de 5 a 10 minutos. A gente pode repetir a cada 30 minutos, tá? Ou a gente pode deixar em uma infusão contínua de manutenção. Essa é uma opção bem legal para pacientes, já faço algumas vezes. Então, a taxa seria de meio ml a cada 100 gramas a cada hora. E a gente não pode passar 18 ml a cada 100 gramas por 24 horas. Isso não funciona muito por muito tempo, porque a gente não pode exceder a ingestão de leite. Então, pensa que se ele está ficando hidratado, se você está fazendo uma infusão contínua, ele está melhorando, ele está voltando a ter reflexo de sucção, ele vai voltar a mamar. Então, ali você já está reidratando o paciente, facilmente você vai passar de 18 ml aí a cada 100 gramas, você ficar com a infusão e a amamentação, né? Então, ele funciona por um tempo, ele é muito bom para pacientes críticos, mas depois a gente já pode remover a infusão e ficar somente na subcutânea junto com a alimentação. Geralmente a combinação que mais funciona é manter ele na alimentação, na ingestão hídrica através do leite e fazendo a aplicação subcutânea quando necessário. E aí, em casos muito, muito graves, a gente pode fazer a infusão do fluido aquecido também, igual eu falei da outra vez, em bolos direto, numa taxa bem mais alta. Lembrem que a última que eu falei era de meio ml a cada 100 gramas. Esse seria de 4,5 ml a cada 100 gramas. Olhem o tamanho da taxa. Seguido da estabilização com 8 ml a cada 100 gramas por 24 horas, tá?
Então, aqui a gente está falando de uma volemia muito alta, pessoal, de um paciente muito, muito, muito crítico, tá? E eu nunca faria esse volume via subcutânea, por exemplo, que é um volume muito alto, mas num paciente muito grave, eu pegaria um acesso e daria para fazer esse volume, porque esse paciente não está comendo, ele não está mamando. Então, você está 100% hidratando ele através do fluido, tá? Então, vale a pena fazer uma taxa bem agressiva. E lembrando que a reidratação por via oral é sempre preferível, então tá aí o videozinho do administrando leite pro neonato, era uma ninhada muito grande. E aí, a gente vai fazendo um por vez, fazendo a quantidade certinha de leite que acho que a doutora Daniela deve ter falado para vocês ontem. E essa fonte, essa via de hidratação é a melhor, porque ele quer dizer que ele já está muito mais estabilizado, né? Do que se a gente precisasse fazer uma taxa intravenosa ou intraóssea, por exemplo. Pode passar. No caso da gente ter uma anemia ou hipoproteinemia, então a gente coletou um exame, um hemograma, e a gente viu que o animal está com anemia ou hipoproteinemia, o que a gente deveria fazer? Eu gosto muito do uso do plasma, então, como eu falei para vocês, que é um tratamento muito legal, dá uma palestra todinha sobre plasma também. Então, a gente pode fazer, no caso de uma anemia, transfusão de sangue total, de plasma ou de colóides na taxa de 2 ml a cada 100 gramas em 4 horas. Então, essa fotinho aí é do plasma que a gente fez lá no hospital. Então, era uma paciente minha, o bebezinho, eles eram neonatos órfãos, não tinham mamado colostro, tá? E estavam apresentando um quadro de anemia. E aí eu peguei uma paciente minha adulta, saudável, coletei o sangue, o laboratório preparou o plasma para mim e eu fiz essa taxa de 2 ml a cada 100 gramas em 4 horas e ela evoluiu muito bem, é um tratamento bem legal. E aí a gente tem que tomar cuidado com a hiperidratação, né? Fazendo tudo isso ao mesmo tempo é muito perigoso, então a gente tem que ter um tratamento delimitado na nossa cabeça, desenhado, e a gente seguir aquele tratamento, não ficar apostando para tudo quando a gente está desesperado. E aí volto a falar da importância de se ter a experiência e a especialização na área para você saber exatamente qual é a melhor estratégia para aquele paciente. E como a gente observa que o animal está hiperidratado através de sinais clínicos, como uma descarga nasal serosa, dispneia, taquipneia, edema pulmonar e ascite. Quando a gente está falando de hipoglicemia, a gente consegue fazer algumas manobras para corrigir. Então, a gente tem essa solução de dextrose, 10% nas doses de 0,2 a 0,4 ml a cada 100 gramas intravenoso ou intraósseo. Vou falar para vocês que eu nunca vi ninguém usando essa solução de dextrose, eu nunca vi em lugar nenhum essa solução. O que a gente mais usa é o bolo de glicose, tá? E aí tem várias opções do bolo de glicose, tem essa daí que a glicose é 25%, na dose de 1 ml a cada 100 gramas IV ou intraóssea, seguida da infusão contínua de manutenção da glicosada 2,5% ou 5% IV, tá? E essa opção é quando a gente fala de uma hipoglicemia severa e permanente. Por quê? Quando a gente faz, às vezes, a gente tem uma hipoglicemia severa, a gente faz um bolos, pode ser que a gente tenha um efeito rebote, então a gente faça uma hiperglicemia, né? Então a gente causa uma glicemia muito alta, ela vai lá para o 300, por exemplo, e aí passa um tempinho, ela cai de novo para o low. E aí você entra num ciclo vicioso de ficar fazendo isso, tá? E aí o animal nunca vai sair da hipoglicemia. Então, para evitar esse efeito rebote, a gente coloca o animal na glicosada, que seria a glicosada 2,5% ou 5%. O que é uma solução glicosada? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente pega uma fluido, então, por exemplo, uma solução fisiológica, retira 5% daquele volume que a gente escolheu e infunde 5% desse volume de glicose, tá? E a gente faz ela bem lenta. Isso impede a hipoglicemia reflexa. Essa é uma forma de usar em casos severos, mas também não é o mais usual. Pode passar o slide. O mais usual é essa glicose 10%, que é quando a gente pega aquele flaconete de glicose, 50%, e dilui de 1 para 3 em solução fisiológica, porque tem alguns casos que a gente até usa a glicose direto, né, sublingual. Eu não gosto muito porque
Eu acho que ela é muito abrasiva na boca do neonato, então eu gosto dessa diluição, que é o recomendado. Então a gente faz de 0,2 a 0,4 ml por 100 gramas de peso por via oral, então ela é sublingual. E aí o que eu falei para vocês da importância de mensurar a glicemia várias vezes durante o dia. Então, mensurar de 2 a 4 vezes ao dia, se tiver estável, se tiver instável, a gente faz a cada 30 minutos, a cada 1 hora, tá? Até a gente pegar a estabilidade dela. E ela precisa se manter entre 90 e 200 miligramas por decilitro. E no caso de uma parada cardiorrespiratória, a gente fez tudo isso, não deu tempo de eu completar todos os processos, eu tô ali ainda meio enrolado, veio logo depois a cesárea, eu fiz o Apgar estava muito fraco, eu tive uma parada cardiorrespiratória. O que eu faço? Pode passar. Gente, a primeira coisa é manter a calma. A gente fica, assim, muito nervoso nos primeiros casos, né? Eu entendo que são muitos conceitos, são muitas informações que, querendo ou não, precisam estar ali, ó, na nossa cabeça para você lançar mão do que é a melhor opção. Mas o que é determinante é iniciar as manobras o mais rápido possível. A gente já tem diversos estudos de intensivismo agora, não só neonatal, mas intensivismo geral, de que cada segundo no momento da reanimação ele é importante para definir o sucesso da manobra. Então, um segundo a mais que você demora para iniciar a manobra, para iniciar o tratamento, a chance do seu animal retornar, né, da gente reverter esse óbito é quase inexistente. Então, a gente precisa manter a calma e iniciar o quanto antes. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai desobstruir as vias aéreas e fornecer suporte ventilatório. E aí, o que é mais indicado nesse momento? Seria o OnePuff, que é esse daqui, né? Ou a intubação. A gente consegue também intubar. Tem umas sondas neonatais que são bem pequenininhas. Tem gente também que intuba com catéter, o próprio catéter amarelo, o próprio catéter azul. A gente consegue intubar e acoplar no oxigênio, tá? Essas vias de oxigênio são as melhores. Mas caso você não consiga fazer nenhuma dessas vias, pelo menos coloca na máscara de oxigênio, igual tem aí na imagem, tá? Mas sempre opte pelas essas vias que são mais específicas, que são vias onde a gente leva uma melhor qualidade e quantidade de oxigênio para o paciente. Segundo, a gente vai para a massagem cardíaca especializada. Então, a massagem do neonato é diferente da massagem do adulto. Pensem que no adulto a gente tem aqui é o adulto e a gente faz a massagem assim, né? A gente apoia o adulto e faz a massagem assim. No neonato, não. A gente tem aqui o neonato, a gente segura ele e a massagem vem assim, ó, na altura do coração. Deixa eu fazer o contrário para ficar mais fácil. Toda vez eu falo, vou gravar um vídeo para colocar nas aulas. E aí, nesse momento, é tanta loucura que eu não gravei, mas eu vou gravar e eu peço para eles compartilharem com vocês também o vídeo. Mas a massagem a gente faz na altura do coração, com o polegar e o indicador, ó, e a gente faz os movimentos. Lembrando que a frequência cardíaca do neonato, ela é no mínimo 200 batimentos por minuto. Então, não adianta a gente fazer uma massagem que a gente faria no adulto, por exemplo, que é o que a gente conhece, né? No neonato, ela é 200. Ela é super rápida, o movimento é esse aqui, ó. E aí precisa ter muita força no braço, porque é isso aqui que a gente fica fazendo, tá? Pode passar. E aí vem o uso dos fármacos, né? No neonato a gente usa somente a adrenalina, a gente não usa a atropina, mesmo se o animal apresentar uma bradicardia, a gente não usa a atropina porque o animal ainda não tem receptores. Lembrem lá do comecinho da aula que ele tem um sistema nervoso imaturo, incompleto, e aí a dose que a gente usa é essa adrenalina, 0,1 miligrama por ml, diluída em solução fisiológica de 1 para 10. E aí nisso a gente coloca de 0,01 a 0,03 a cada 100 gramas de peso, e aí o ideal seria que isso fosse intravenoso, tá? Pode ser intravenoso, pode ser intraósseo, mas pode ser sublingual, só que o ideal é que seja intravenoso, é a melhor via para esse momento. E aí a intubação, né? Ali que eu falei para vocês do momento de desobstruir, a gente fez tudo isso.
Não conseguimos através do Ampulf. Não teve jeito. Aí a gente parte para intubação. E aí eu falei daquelas formas que a gente tem para intubar. Tem a sondinha neonatal, tem o catéter. E aí não tem jeito, a gente precisa partir para intubação. Pode passar. E aí, após a estabilização desses parâmetros, o paciente está de alta, então ele teve toda aquela questão. Após o nascimento do score Apgar fraco, a gente identificou todos os parâmetros, a gente corrigiu, ele teve uma parada cardiorrespiratória, e aí, agora ele pode ir para casa? Pode passar. Claro que não, né, gente? Aí agora que vai começar a nossa investigação, pode passar o slide. Após o animal estar estabilizado, nós vamos começar a nossa investigação. E aí, tudo isso aqui pode ser a nossa causa, né? Então, pode ser complicações obstétricas, então, um parto muito longo, com uma distocia, alguma anormalidade congênita, pode ser lábio leporino, fenda palatina, presença do ducto arterial, pode ser 1 milhão de malformações. Peso ao nascer insuficiente, então animal que nasce prematuro, rejeição materna, onde o animal não mama o colostro, desnutrição materna ou falta de leite, que é a agalactia, tá? Então aqueles animais que são de rua, que a mãe já é caquética, tem 5 filhotes, não tem leite porque ela não come. O animal, você acha que a qualidade do leite dela vai ser boa? Se ela tiver, né? Então, se ela não tiver, o animal não vai comer, né? Ele só vive de leite, tá? Então, pode causar tudo isso. Manejo inadequado, então, pouca quantidade de sucedâneo, intervalo das mamadas muito aumentado, ambiente gelado, e a gente tem uma condição chamada de isoeritrólise em felinos e as causas infecciosas, que podem ser inúmeras causas infecciosas. E aí a gente parte para os exames complementares. Então, o que é essencial que a gente faz? Hemograma completo, se possível, urinálise, né, que é um pouquinho mais difícil porque a gente coleta a urina só sob estimulação. Copro parasitológico, gente, eu tô com um caso atualmente internado. Veio a cliente, né, a tutora chegou até a gente depois de já ter ido em 2 colegas diferentes. E o problema dos neonatos eram vermes. Vermes, e fizeram de tudo que vocês imaginam de exame mais complexo, fizeram até radiografia contrastada, mas não fizeram o básico, que era pedir um copro parasitológico, tá? Então, a gente tem que sempre pensar no mais básico, fazer os exames para a gente ter uma visão ampla e geral do que está acontecendo. A gente consegue também fazer cultura e antibiograma de qualquer exudato que o animal tiver apresentando, secreção nasal, secreção ocular, tá? Então vale a pena. Aqui, algumas coletas de sangue que a gente fez, essa imagem na direita é como eu gosto de coletar sangue, essa é uma imagem minha, eu acho. É como eu gosto de coletar sangue, através da jugular, nessa posição, mas aí vai muito da prática também, da experiência de cada um, tá? Mas não deixem de fazer exames, não deixem. Apesar de ser difícil a coleta, eu sei que é difícil a gente coletar, principalmente hemograma, né? Hemograma bioquímico de neonato, gente, não desistam. Tentem, vão lá tentando. Lembrando que a quantidade de sangue que a gente pode tirar de um neonato por dia, ela é baixíssima, né? Então, gira ali em torno de 1 ml, 2 ml por dia. Então, deixa para fazer o hemograma um dia. Ah, não consegui, eu vou ter que coletar de novo. Então, deixa para coletar no outro dia, para a gente não causar uma anemia no paciente, tá? Então, não desista dos exames. Acho que é muito importante para o sucesso do tratamento. E aí, a gente está falando de antibiótico terapia, né? Quando a gente coletou o exame, vimos que tem uma leucocitose, ou percebemos que há sinais de sepse. A maioria da antibiótico terapia na neonatologia, gente, ela é empírica. Foi o que eu falei para vocês, a gente não tem tempo de esperar o resultado do exame. A gente não tem tempo de chegar ao diagnóstico. A gente vai fazer uma antibiótico terapia empírica. Eu estou vendo que o animal está muito avermelhado. Eu estou vendo que ele está com os reflexos fracos. Eu estou vendo que ele está com a glicemia sempre muito baixa. Eu vou esperar o resultado do hemograma para fazer antibiótico? Eu não vou. Não vou porque o tempo já vai ter passado, tá? Eu vou ter perdido uma janela importantíssima para a recuperação dele. E quais são os antibióticos que a gente mais usa? Ceftriaxona,
então a dose de 25 a 50 miligramas por quilo, intravenoso, intraósseo, podendo ser BID ou CID, amoxicilina, que é o mais usual, que é o famoso Agemox, que é esse aí das fotos. Na literatura está descrito de 12,5 a 22 miligramas. Eu sempre usei 22 miligramas. Pode ser via oral, é muito difícil por conta do tamanho deles, então sempre acabo optando pela via subcutânea. E temos a ampicilina também, que pode ser utilizada em todas essas vias. Desverminação é uma coisa muito importante, igual eu falei para vocês hoje. Eu tenho pacientes internados na UTI lá agora, que eu deixei eles antes de vir para cá, por falta de desverminação, tá? Então, qual é o protocolo que a gente utiliza? Iniciamos aos 15 dias de vida, repetimos aos 30 e aos 45 dias. É bem comum a gente ter quadro de verminose nesse tempo. E qualquer coisinha que tenha nessa idade, na fase neonatal, percebam que ela cria uma cascata muito grande, né? Então a gente tem que estar bem atento às coisas que são básicas. Então, quais são as verminoses mais comuns? A toxocaríase, ancilostomíase, coccidiose e a própria giardia. A giardia é menos comum até porque eles são bem novinhos, né? Nem dá tempo da gente completar o ciclo da giardia, mas já vi acontecer, tá? E aí, atenção ao protocolo de determinação da mãe. Igual, esse caso que eu estou atualmente, a mãe foi resgatada da rua. Não foi vermifugada. Então, a primeira coisa que eu tinha que ter pensado, né, que a colega tinha que ter pensado quando admitiu esses pacientes, era que esses pacientes precisavam ser determinados o quanto antes. Não precisa esperar os 15 dias de vida. A gente faz aos 15 dias de vida porque, no mundo ideal, a mãe foi vermifugada na gestação e no dia do parto. Então, ali eu tenho certeza que os animais estão protegidos. No caso do animal não ter sido, da mãe não ter sido vermifugada, a gente precisa examinar esse paciente o quanto antes, tá? A gente conseguir esperar até os 15 dias é o perfeito ideal. Mas caso a gente esteja observando que tem uma clínica de verminose, não precisamos esperar os 15 dias. A gente pode adiantar, tá? Essa desverminação. E aí a gente parte para a monitoração, tá? Depois que esse paciente está estável, coletamos os exames, fizemos a aplicação das medicações, eles têm que ser monitorados. Eles são de monitoração constante, a gente faz frequência cardíaca, respiratória, oxigenação, hidratação, TPC, peso pré e pós-mamada, coloração de urina, consistência de fezes, coloração de mucosa. A gente faz isso, gente, a cada 1 hora no máximo, tá? De 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora. É UTI mesmo, intensivismo. E além disso, a gente faz reflexo de viabilidade e comportamento gerado neonato. São todos aqueles reflexos que vocês viram no vídeo. Então, reflexo de sucção, de endireitamento, tá? Então, a gente faz tônus muscular, reflexo de procura, a gente faz tudo isso a todo momento. Lembrem que eu falei que ainda bem que o neonato ele melhora muito rápido. Então, a cada 30 minutos as coisas são diferentes. Então, eu preciso reavaliar os parâmetros com frequência. E também é através dos parâmetros que eu percebo se algo precisa ser corrigido ou não. Então, lembrem que eu falei que eu posso estar corrigindo a hipotermia e causando uma desidratação. Então, se eu não estiver avaliando os parâmetros a todo momento, eu não tiver com esse paciente numa monitoração constante, eu vou acabar comendo bola e não vou perceber o que eu preciso corrigir. Ali a gente está equilibrando os pratos. O sucesso é quando a gente consegue equilibrar todos, né? Às vezes a gente tem que desequilibrar um para corrigir o outro. E é por isso que precisa de uma monitoração constante, para saber qual é a minha prioridade naquele momento. E agora eu queria discutir com vocês alguns casos clínicos. Pode passar. Este primeiro foi um caso, todos aqui são casos reais, hein? Canino, agora eu quero a participação de vocês. Eu vou até diminuir aqui minha tela para conseguir ver se vocês falam alguma coisa no chat, tá? Comentem. Ou as meninas aqui da organização abram o microfone para lerem as respostas para mim, por favor. Então, esse aqui é um neonato canino macho, sem raça definida, de 5 dias, que chegou ao atendimento com edema de língua. Quais seriam os primeiros passos que vocês fariam?
Vamos lá, gente. O conhecimento aí é para estar super fresco na cabecinha de vocês. Qual a primeira coisa que vocês fariam? Cadê as meninas da organização? Letícia, Nicole. Gente, vocês estão aí? Oiê! Olha, Oi? como ninguém respondeu, eu vou falar o que eu acho que a gente faria. No meu caso, Perfeito. eu acho que, às vezes, pelo animal não conseguir se alimentar, eu acho que talvez eu passaria uma sonda nele, uma sondinha uretral, porque as maiores não caberia, né? Sim, se a gente fosse se a gente fosse alimentá-lo primeiro, a gente faria uma sonda com certeza. Mas isso seria a primeira coisa que a gente faria? Seria uma alimentação? Hum, não sei. Pode passar o slide. Ó, o pessoal aqui também falou, colocaria Uhum. aferir temperatura, algo para permitir a passagem do ar com intubação e monitoração das vias aéreas. Perfeito, perfeito. Quem respondeu aí arrasou. Pode passar o slide. Então, a primeira coisa que a gente faria seria a aferição dos parâmetros, tá? Então, eu ia aferir a frequência cardíaca, a frequência respiratória, glicemia, temperatura, ia pesar o animal para saber se eu ia fazer alguma medicação, por exemplo, a aminofilina para desobstruir as vias aéreas, né? Até uma própria prometazina se ele está com uma reação alérgica. A primeira coisa, gente, é sempre a aferição dos parâmetros. Antes de qualquer coisa, a gente tem que aferir parâmetro, tá? É ele que vai dar as respostas. Você tem que criar na cabeça de vocês como se fosse um fluxograma, tá? Então, eu recebo o paciente, faço parâmetros. A partir desse parâmetro, então, eu tenho que fazer tal coisa e usar tal medicação. Fazer tal coisa e usar tal medicação, tá? Então, criem esse fluxograma na cabecinha de vocês, que facilita muito. Pode passar. Este é ele adulto. Adulto não, né? Adolescente. Hoje em dia ele já é adulto. O nome dele é Coa. Ele chegou pra gente no hospital mesmo com edema de língua, estava tendo uma reação alérgica. A gente conseguiu estabilizá-lo e ele, ó, aqui ele estava adolescente ainda. Hoje em dia ele já deve ter uns 2 anos. Esse é outro caso que eu falei para vocês. Então, lembrem que eu falei para vocês que elas estavam deitadinhas de lado, né? São dois caninos fêmeas, sem raça definida há 7 dias. Quais os primeiros passos a seguir? Me mandem aí de novo, por favor. Vão me falando, gente. Agora vocês já tiveram uma colher de chá do primeiro caso. Olha, falaram aqui aferir glicemia, temperatura e avaliar o grau de hidratação e verificar os Perfeito, parâmetros. gente. Estou muito feliz. Se vocês forem com isso na cabecinha de vocês, já valeu a pena todo esse tempo que eu tô aqui conversando com vocês. Pode passar o slide. Então, esses foram os parâmetros que eu encontrei. A frequência cardíaca 120, a frequência respiratória 10, glicemia 20, a frequência de temperatura deu low, o abdômen estava avermelhado e a urina escura. Pode passar. O que vocês acham que. Olha, até falei antes. O que a gente deveria fazer nesse caso? Tá? Então, aqui está a sequência: oxigenoterapia, aquecimento, correção da glicemia, antibiótico terapia, coleta de exames complementares e monitoração intensiva. Tá? Vocês arrasaram aí nas respostas
dos parâmetros, é isso mesmo que tem que fazer. E assim que a gente encontra aqueles parâmetros, né, que vocês perceberam que estavam todos abaixo do valor de referência, a gente começa a fazer as manobras. E aí, dentro das manobras, tem uma lista de prioridades. Então, aqui tá a forma que a gente deve fazer uma a uma, passo a passo, tá? Pode passar. E aqui eu trouxe só para trazer algumas experiências para vocês. Esses 2 filhotes da esquerda é um caso recente aqui de São Paulo. Um deles tinha lábio leporino, então foi um paciente que ficou para internação, tá? Intensiva. E esses outros gatinhos aqui eram 4 gatinhos também que ficaram de UTI. Os 4 entraram em tríade neonatal, tá? Então, eles ficaram aí, se eu não me engano, 4 dias internados. Eles melhoraram. No segundo dia, eles estavam bem, somente com a correção de temperatura, de hidratação, de hipoglicemia, né? Correção da glicemia. Eles ficaram super bem, cresceram super, ganharam peso, tá? Então, a neonatologia, gente, ela é muito, muito gratificante. A gente consegue ver a evolução dos nossos pacientes. Tudo que eu mais amo fazer é cuidar dessas vidinhas, gente, quem tá acabando de chegar no mundo. É muito gostoso acompanhar a evolução deles e poder fazer alguma coisa para quem é tão frágil, né? Pode passar. E aqui eu queria que vocês sempre gravassem essa frase, é uma frase que eu gosto muito, que é: ainda que não que a gente não possa curar, sempre é possível cuidar. Então, às vezes a gente não tem realmente a solução para tudo, a gente não tem cura para tudo. Eu dei um panorama para vocês do que é mais frequente na neonatologia, né, no intensivismo, mas às vezes os casos eles não se enquadram numa caixinha, nem sempre a gente consegue reverter todos os quadros de uma forma fácil, ou será que a gente consegue reverter, né? Mas que, principalmente para os nossos bebezinhos, que cada minutinho de vida seja prazeroso, seja sem sofrimento, né? Então é um conceito bem importante da gente passar aí para os nossos pacientes, ser sempre muito empático, ainda mais para eles que estão há tão pouco tempo nesse mundo. Pode passar. E eu queria de novo agradecer vocês pela oportunidade de conversar. Eu amo falar sobre tudo que envolve reprodução, neonatologia especificamente, né? Minha área favorita da reprodução. E aí, antes das dúvidas, eu trouxe uns presentes para vocês. Podem passar o slide, por favor. O primeiro presente é o meu guia de atendimento neonatal. Então, tudo que vocês viram aqui nessa aula, ele tá num documento, tá? Então, todas as doses de medicação, qual é a frequência, a ordem do intensivismo que a gente tem que fazer, qual que é a ordem das escolhas do que temos que fazer, doses das medicações que podemos usar, em qual momento. Então, tem ficha de monitoração, todos os parâmetros que a gente tem que fazer com valor de referência. Então, de presente para vocês, nesse QR Code aqui, tem o guia especial para quem está assistindo essa palestra. Então, eu escaneei o código, ele já vai levar vocês direto para o valor especial do guia. Foi feito com muito, muito, muito carinho, gente, porque eu sei o quanto eu gostaria de ter tido esse guia quando eu comecei a atender meus casos. Todas as informações estavam soltas na hora da emergência. Não dá para a gente abrir artigo e ler, né? Então, eu desenvolvi esse guia, assim, pensando exatamente nas pessoas que estão iniciando a carreira, que precisam sentir mais segurança para atender. Então, tá tudo compiladinho aí, tá? Espero que vocês amem também, tanto quanto eu, e façam um bom proveito. Pode passar. E aí, temos também a oportunidade única que eu tô aqui também trazendo só para essa palestra. A minha mentoria, a ReproMasters, ela vai abrir uma nova turma. Nós temos pouquíssimas vagas, eu vou pegar somente 5 alunos esse ano, tá? E ela é especializada para estudantes de medicina veterinária que queiram se aprofundar na reprodução, na obstetrícia, na neonatologia, e ou recém-formados, ou o pessoal que está querendo ingressar na residência da reprodução, tá? Então, ali nós vamos falar tudo sobre reprodução, obstetrícia, neonatologia, vão ser conteúdos um pouco mais extensos, vai ter simulados, vão ter dúvidas diretamente comigo, aulas diretamente comigo ao vivo, acompanhamento dos meus atendimentos práticos. Então, eu tenho apenas 5 vagas para essa turma. Nesse QR Code tem a minha assistente que está já esperando a mensagem de vocês, então é para entrar na lista de espera das últimas 5 vagas. É só escanear esse QR Code e mandar lá a mensagem
eu quero fazer parte da lista de espera da mentoria, que ela já vai encaminhar vocês para a lista de espera para serem chamados para a turma desse ano, tá bom? Caso vocês não consigam falar com ela via esse link, vocês podem me procurar lá no meu Instagram, @gabriela.reprovete, que lá também ela tem acesso, eu tenho acesso e consigo conversar com vocês, caso surja também uma dúvida em outro momento do conteúdo, do guia, ou você queira ingressar na mentoria após essa palestra, é só me procurar lá, tá bom? Que eu consigo responder vocês diretamente e rapidamente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal. Amei estar aqui e falar de tudo que eu mais amo. Vocês têm alguma dúvida? Voltamos. Tá me ouvindo? Sim. Então, a gente tem algumas dúvidas. Primeiro, eu quero agradecer você pelo aulão que você deu, né? Ainda mais pelos presentes, né? Quem não aproveitou a oportunidade, hein, ó, vai perder a chance. Então, eu vou ler as perguntinhas que o pessoal fez aqui para você. Perfeito. A Victoria perguntou: boa noite, doutora. O score de Apgar é feito mais de uma vez? Tem um momento específico para se fazer, por exemplo, após intervenção médica? Sim, o score Apgar ele é feito mais de uma vez. A gente faz no primeiro minuto de vida, né? A gente faz de novo aos 5 minutos, a gente faz de novo aos 10 minutos, tá? Então a gente faz geralmente nesse intervalo. É o tempo da gente identificar o problema e intervir e reavaliá-lo, tá? Então a gente consegue fazer essa reavaliação quantas vezes forem necessárias, tá? Dentro daquele momento do nascimento. O score Apgar, ele é exclusivo do nascimento, tá? Após o nascimento. Então o mais importante é o que a gente faz no primeiro minuto de vida, porque é ali que a gente identifica tudo que precisa ser corrigido ali com o passar do tempo. Depois que a gente reavalia ele, a gente consegue uma pontuação um pouquinho maior, por exemplo, eu não preciso ficar avaliando o score completo. Eu posso avaliar somente aquele sinal que está desalinhado com os valores de referência, por exemplo. Certo? Certinho. Mais uma perguntinha. A Lourdes pergunta: boa noite. Para análise de hemograma em neonatos, quais as diferenças em relação a um animal adulto? O valor de referência é muito diferente? Tem alguma particularidade? Sim, ótima pergunta, Lourdes, muito obrigada. O valor de referência do hematócrito, que é o que a gente vê de anemia, tá? Ele é um pouco mais elevado do que um animal adulto. E o valor de leucócitos, onde a gente vê se tem leucocitose ou não, também é mais elevado. Então, a gente fala que eles têm o que a gente chama de leucocitose fisiológica. Então, é o que a gente fala. A importância do profissional especializado, porque se é um profissional comum, ele vai ver ali uma leucocitose do que seria de valor de referência de um adulto, e já vai falar, a gente tem uma infecção, vamos entrar com uma medicação, vamos entrar com antibiótico, né? E uma coisa, gente, muito importante também que eu queria falar para vocês é que ali nos 30 dias de vida, a gente está meio que definindo o que vai ser a vida daquele animal por um todo, né? Imagina se eu aplico, por exemplo, um convênia num neonato de 5 dias. Olha o tanto de resistência de antibiótico esse animal vai ter na vida adulta. Então, nós somos profissionais que somos essenciais, nós precisamos de responsabilidade nesse momento. Porque ali a gente está definindo consequências que vão durar pelo resto da vida daquele animal, né? Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente saber as especificidades para saber a melhor forma de tratar, pensando que aquele animal ainda tem mais uns 10 anos de vida, né? Então, voltando à pergunta da Lourdes, porque eu lembrei dessa informação, a principal diferença que a gente tem é nos leucócitos e no valor de hematócrito. A Júlia pergunta: minha gatinha passou pela tríade neonatal quando filhote, e hoje a glicemia dela cai com muita facilidade. Isso pode ser uma consequência da fase neonatal ou normalmente não tem relação? Júlia, pode ter sido uma consequência, sim. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Ali a gente está definindo o futuro de um animal, né? Então ali ela pode ter sido colocada nesse ciclo, né? Muitas vezes igual eu falei para vocês, de
hiperglicemia e hipoglicemia, causando esse efeito rebote, tá? Isso pode reverberar para a vida adulta. Não é muito comum, assim, nunca vi um caso desse, mas pode ter correlação sim. Victória. Se a mãe tiver diabetes crônica e fizer uso de insulina, os filhotes têm mais chances de hipoglicemia e, consequentemente, tríade neonatal? Tem cuidados específicos para esse caso? Olha, geralmente o animal que é diabético, ele já é castrado, né? A gente nem coloca esse animal para reprodução, até porque o animal diabético que é inteiro, ele tem uma evolução pior da doença, a gente tem um controle mais difícil da doença. Então, geralmente, o animal que é diabético, ele é castrado, ele não vai não vai ficar gestante. Mas, a gente teve um caso desse durante a minha residência de uma cadela diabética, que fazia uso de insulina. A tutora não fez acompanhamento gestacional, os filhotes nasceram bem, né? Teve que ser cesariana, não conseguiram ter parto eutóxico, mas não teve nenhuma manobra específica, assim, a gente não teve que fazer uso de insulina nos filhotes, eles não tiveram hipoglicemia de uma forma especial, por exemplo, de animais que nascem de cesárea. Animais que nascem de cesárea, geralmente, eles já nascem com hipoglicemia, tá? Então, não tem nada assim muito descrito em relação a isso, ou alguma manobra que seja essencial, ou alguma medicação que seja essencial. Lívia Ramos. Doutora, em relação ao primeiro caso, vocês conseguiram identificar o que causou a reação alérgica no paciente e como conduziram o caso? A gente não identificou qual foi o agente, porque aconteceu, foi um animal que foi visto na estrada, tá? As pessoas estavam passando na rua, ele estava sido abandonado na rua e só pegaram ele e levaram para o hospital. A gente não sabe qual foi a causa, pode ser uma picada de algum bicho, por exemplo, tá? Mas quando a gente percebeu o edema de glote, a principal suspeita de um edema de glote sempre é uma reação alérgica, né? Então a gente fez todas as monitorações dos parâmetros, igual eu falei para vocês, a gente percebeu algumas alterações e uma delas também era o edema de glote. Então a gente já fez o antialérgico, no caso a gente fez a prometazina e respondeu super rápido ao antialérgico. E aí a gente só ficou corrigindo os outros parâmetros, igual a frequência cardíaca, a respiratória, a desidratação, a glicemia, e aí ele evoluiu muito rápido, no final do dia ele já estava 100%. Ainda falando do primeiro caso, a Laura Martins perguntou: doutora, em relação ao primeiro caso, seria possível administrar algum fármaco específico para o edema, como um antialérgico após a realização dos parâmetros? Sim, seria possível. Uma coisa que a gente tem na medicina veterinária neonatal também, gente, é que geralmente a gente não tem muito estudo das medicações que a gente usa para adulto para neonato. Então acaba sendo uma tentativa e erro e acaba sendo a experiência do veterinário. Então, por exemplo, ali naquele caso a gente usou a prometazina, tá? E tivemos ótimos resultados, não tivemos nenhuma contraindicação. Mas a maioria das medicações está escrito em bula, né? Que não foi testado em gestantes, em lactantes e neonatos. Então, às vezes a gente vai pela gravidade da situação. Qual é a medicação que a gente poderia utilizar? Né? Prometazina, dexametasona. A dexametasona ela é um pouco mais agressiva, porque a gente está falando de um corticoide, né? Um corticoide para o neonato a gente já fica meio assim para adulto, imagine para o neonato. Mas eu, por exemplo, já fiz corticoide em neonato em alguns casos que foram necessários. Então a gente consegue sim ir dosando e usando algumas medicações que são únicas, né? Que a gente não consegue substituir por nada que seja seguro na literatura. Uma última perguntinha, a Valesca pergunta sobre o caso recente que você informou do animal com lábio leporino. Como foi o tratamento? Ele sobreviveu? Ele sobreviveu, ele ainda tá com 30 dias, ele é pequenininho ainda. O tratamento do lábio leporino, inicialmente, ele é um manejo, né? Que é a alimentação através da sonda. Então, a gente pega a sonda uretral, faz a alimentação pela sonda, ele não vai mamar nunca, porque ele não consegue fazer o vácuo, e isso vai fazer com que ele broncoaspire, né, o leite. E aí, com 30 dias, esse animal já é evoluído para o desmame. Ele consegue comer a comidinha, sempre vai sujar aqui, porque ele tem essa
essa abertura. E aí, quando o animal termina o protocolo vacinal, a gente vai fazer a correção cirúrgica, tá? Então, a gente debrida os dois lados e costura mesmo, assim, e fecha o lábio, tá? É um tratamento bem ok, a gente consegue ótimas taxas de sucesso. A gente só precisa de um tutor muito dedicado, porque exige mais atenção no manejo, logo depois que a gente identifica, né? Porque é aquilo, o animal nunca vai conseguir tomar madeira ou nunca vai conseguir mamar na mãe. Exclusivamente tem que ser o tutor sondando ali todo momento. Mas assim que é um tutor comprometido, o tratamento tem uma ótima taxa de sucesso. Então é isso, de perguntinhas. Obrigada pelo pessoal por ter participado, né? As perguntas bem interessantes também relacionadas. Obrigada mais uma vez, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui passando, né, toda a sua experiência com os neonatos. Apesar de ser fofinhos, né, eles têm problemas que a gente precisa resolver como médicos. Sim. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês, gente. Tá? Uma última perguntinha, então. Claro. Doutora, tem alguma má formação ou algum caso que você indique eutanásia direto? Sim, a gente tem a anasarca, que é quando, não sei se a doutora Daniela falou com vocês ontem sobre a anasarca, é quando a gente tem o animal cheio de líquido, assim, ele é inteiro entumecido. Eu vou procurar uma foto e eu mando para vocês mostrarem depois para os alunos. A gente tem um líquido, é como se ele fosse uma bolha de ar, assim. E isso é incompatível com a vida, a gente não consegue resolver essa situação, tá? E muitas vezes o animal vem a termo, ele nasce, nunca nasce de parto eutóxico, mas nasce de cesariana, tá? E a gente já teve casos assim onde a gente precisou fazer eutanásia, porque ele não consegue respirar, então a gente estaria causando um sofrimento ali do animal, a gente não consegue curar essa condição, é uma má formação genética, e aí a gente faz eutanásia logo depois que a gente remove do útero. É isso, pessoal. Podemos liberar a doutora? Acho que agora é isso. Muito obrigada. Então tá Gabriela. bom, gente. Eu agradeço mais uma vez o convite. Muito, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. Se surgirem aí algumas dúvidas no caminho, podem me mandar mensagem lá no Instagram, que eu tô sempre de olho, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Obrigada, boa noite. Boa noite. Para vocês aí da live, o nosso QR Code está aí em cima, tá? Para vocês acessarem a lista de presença e tá a palavra-chave aí no chat. Beleza? Dá um tempinho para vocês acessarem. Então, muito obrigada pela presença aí de todos. Espero que tenha sido uma aulona para vocês. Não esquece o QR Code, hein? Ó,